Olá, amigo internauta do Portal R7, uma boa tarde. Bem-vindo ao 7º programa de Economia Sem Paletó. As leis trabalhistas brasileiras foram consolidadas em 1943. Em mais de 70 anos, ela já sofreu várias alterações. Mas agora, em 2017, ela está prestes a sofrer a principal mudança de sua história. Hoje, no programa de hoje, nós vamos conhecer quais serão essas mudanças e saber se é importante e o que é importante mudar nas relações entre patrão e empregado no Brasil. Para isso eu convido os meus companheiros de Economia Sem Paletó, Richard Rittenband e Juca Guimarães. Tudo bom, gente? Tudo bom, beleza, Riva? Vamos encarar esse desafio aqui agora? Vamos lá, gente. Richard, quando a CLT foi consolidada em 1943, eu queria falar um pouquinho só antes dela surgir. Na Constituição de 1946, o que foi organizado? Por exemplo, foi proibido o trabalho de menores de 14 anos, foi estabelecida a jornada de 8 horas de trabalho e foi determinado que o empregador deveria pagar um seguro contra acidentes de trabalho. No momento em que a CLT surgiu, ela foi muito importante nas relações privadas, não? Entre patrões e empregados. Sim, né? Porque você passa a estabelecer naquele momento, naquele contexto, certos limites, né? Coibir também determinados abusos, né? Só que hoje a gente vai mostrar uma série de informações para as pessoas linkarem, não só pensarem de forma separada a reforma trabalhista, como se ela fosse resolver todos os problemas ou não resolver todos os problemas, mas uma visão integrada como que a gente tem feito em todos os programas. Tá certo, então. E só lembrando, né, que antes da CLT ser criada, no Brasil se trabalhava entre 12 e 6 horas por dia, né? 12 a 16 horas por dia, né? Que era a jornada. Então ela veio justamente no momento para dar uma organização que não existia, né, nas relações, porque era muito as relações não tinham, as leis eram espaçadas. Você tem esse conhecimento? Sim, era muito espaçado, você tinha abusos, né? Mas assim, para diminuir a jornada de trabalho, tem que ter ganhos de produtividade, ou seja, o país produzir mais em menos tempo. Só que isso tem que ser pensado de forma coletiva e não individualmente para o trabalhador. Por isso que a gente vai ver depois discutir longas jornadas de trabalho em pleno 2017. A gente vai ver que não tem racionalidade econômica alguma e a gente vai mostrar daqui a pouco. Vamos mostrar isso então. Juca, por favor, você consegue falar para a gente um pouco como é que está no Congresso o andamento da reforma trabalhista para atualizar o nosso internauta, começando o programa? Sim, claro, Diego. Tá assim, a proposta já passou na Câmara, né, em abril, votação 296 votos a favor e 177 votos contra. É uma reforma que não precisa de 2/3, é aquela que é só a maioria simples, exatamente, né? E indo da Câmara vai para o Senado, né? Já chegou no Senado, passou por uma comissão, a Comissão de Assuntos Econômicos, no dia 6 de junho, passou por 14 a 11 votos também, e amanhã, dia 13, vota na Comissão de Assuntos Sociais. E dessa comissão vai para a CCJ, que é a Comissão de Justiça, passando por lá, vai para o plenário do Senado. Então é muito provável que ainda nesse mês ela pode chegar no plenário. Exatamente, pode chegar no plenário do Senado e passando no Senado vai para a sanção ou veto do presidente Temer. Lembrando que o projeto veio do governo mesmo, então o governo tem interesse em aprovar. Aí deve ter algum ajuste talvez na votação do plenário, depois eu votar no plenário, mas a tendência é essa. Nós vamos falar ponto a ponto aqui, o presidente Temer já falou que vai alterar alguns pontos da reforma, a gente vai mostrar aqui hoje. Vamos começar então, Richard, mostrando a reforma da Espanha, né? Na Espanha teve uma reforma muito parecida, também tinha um Estado bastante burocratizado, né? Isso. E o que aconteceu na Espanha, Richard? Em 2012 foi aprovada a reforma trabalhista na Espanha, estava uma crise, né, muito grande, ela está saindo agora da crise. O primeiro-ministro Mariano Rajoy é uma reforma bem próxima parecida com alguns conceitos que querem fazer hoje. Então, parecida com a brasileira. Isso, atual. Com a brasileira. E quais os pontos, né, que eles procuraram atacar? Reduzir o custo de você demitir e contratar trabalhadores, incentivar o aumento dos contratos temporários, também a contratação de jovens menores de 30 anos, porque você tem um desemprego, principalmente dos jovens lá, absurdo. E eles não conseguiram derrubar ainda, né? Não totalmente, chegou a mais de 50%, hoje já está uns 28%. E o setor público também, ele a partir de problemas econômicos, organizacionais ou questões técnicas, eles também podem demitir também, ou seja, reduzir
também o número de funcionários públicos. E é bem parecido realmente o que está acontecendo no Brasil, né? Por que você tem, por exemplo, o aumento de contratos temporários, a redução do custo de demissão e contratação? Isso, o que o Brasil e a Espanha se assemelhavam assim? Você tem um mercado de trabalho muito rígido, né? Então é muito difícil contratar e muito caro demitir. Então, durante as crises econômicas, então as empresas demoram a demitir, mas depois que demitem, demoram a recontratar. Só que eu acho que o ponto essencial, que eu acho que é a grande conclusão, depois de 5 anos dessa reforma trabalhista na Espanha, é que conseguiu criar mais empregos, só que os empregos mais precários, os salários até menores. Entendi. Mas por que os salários foram menores? Porque a Espanha, ela não tem uma economia complexa, ela não tem a capacidade de produzir produtos e serviços de alto valor agregado e gerar os postos de trabalho de altos salários, como, por exemplo, a Alemanha faz. Então, você aumenta o emprego, só que você também cria o que a economia pode produzir de postos de trabalho, que são aqueles precários e de salários mais baixos. É aquele mesmo problema que a gente fala desde o primeiro programa, né? Exatamente. Quer dizer, não vamos conseguir chegar lá adiante se ficarmos dependentes do Isso, agronegócio. exatamente. Temos que investir em indústria, tecnologia, enfim. Eu lembro a todos os internautas que todos os Economias Sem Paletó estão no YouTube do portal R7. Vocês podem entrar lá e verificar todos os programas. A gente sempre se refere ao programa número 1, que foi muito importante aqui pra gente, né? Tá certo, então. Agora, vamos... A reforma trabalhista no Brasil, então, ela atinge somente quem são os seletistas, né? Quer dizer, quem está sob o regime da CLT, ou não? Ela atinge... Quem é o público-alvo da reforma trabalhista? Então, esse é um ponto interessante e diferente, por exemplo, da Espanha, que você criou mecanismos para você, por exemplo, reduzir o número de funcionários públicos. Então a gente tem aqui um raio-x aqui da ocupação, são os dados do IBGE, para a gente tentar entender como é que funciona esse mercado de trabalho brasileiro. Ele incentiva ou não incentiva a formalização do trabalho? Qual que era o número de desempregados? Quem trabalha por conta própria? Então você vê aqui, em 2014, você vê que você tinha trabalhadores do setor privado com carteira assinada, eram 36,6 milhões de trabalhadores. Sem carteira assinada, você tinha 10,3 milhões. E no universo de desempregados, você tinha 7,3 milhões de desempregados. Antes da crise econômica, né? Isso. Abril de 2014. E agora outro dado importante para o pessoal ficar bem atento. Olha, setor público, você tinha 11,4 milhões de servidores públicos em 2014, antes da crise. Então a gente está vendo o quê? A gente está vendo que mesmo antes da crise, você não tinha uma formalização tão grande no mercado de trabalho. Número de desempregados perto de hoje em dia parece pequeno, mas também não é nada também desprezível. E você tinha também mais de 10 milhões sem carteira assinada. Agora vamos para 2017. 2017, o que aconteceu então, Richard? Setor público, você vê, de 11,4 milhões foi para 11 milhões. Então você teve uma queda aí de 400 mil postos de trabalho no setor público. Desempregados dobrou do setor privado, a gente sai de 7 para 14 milhões durante a crise. Ou seja, dobra no setor privado, enquanto o setor público fica praticamente estável. Carteira assinada de 36 milhões passa a 33 milhões. Você vê que teve uma queda, mas você vê que, como mesmo sem a crise, o mercado de trabalho brasileiro não tem um incentivo a você ter carteira assinada, porque é muito caro você contratar e manter um trabalhador. Sem carteira assinada, você vê que praticamente se manteve também 10,3 milhões de trabalhadores. Então você vê que tem um problema estrutural no mercado de trabalho brasileiro. E o ponto que a gente também pode destacar, outra informação interessante, é como o setor público passa imune desse processo de... O setor público passa imune à crise, né? A gente viu, ele passa imune à reforma da Previdência, ele passa imune à crise, blindado, né? E está fora da reforma trabalhista também. E está fora da reforma trabalhista, é impressionante isso. E mas então são os 33,3 milhões de trabalhadores de carteira assinada que são os atingidos pela reforma. Possível reforma. Pela possível reforma. Vamos ver na próxima tela, como a gente estava falando, quando surgiu na década de 1920, ou seja, 100 anos, um pouco mais de 100 anos atrás, trabalhava-se entre 12 e 16 horas por dia, né? Agora a gente tem uma jornada, o mundo inteiro, né, reduziu essa carga pesadíssima que veio a partir da Revolução Industrial, né? E hoje o Brasil está numa escala intermediária, Richard, assim, de horas trabalhadas. Isso, está com horas anuais 1.763 horas. Você vê que em primeiro lugar você tem lá o México, que eles trabalham mais de 2.200 horas. Você acha que o NAFTA tem alguma... Totalmente. É totalmente ligado, né, para manter esse acordo. Quer dizer, para manter o acordo de produção para os Estados americanos, eles são os que mais trabalham. Coreia do Sul, 2103, apesar de uma economia complexa, essa questão cultural de trabalhar muito.
Chile quase 2.000 horas, só que agora o ponto mais importante para as pessoas entenderem. Isso não quer dizer nada. Olha só a Alemanha, o país mais complexo do mundo e é o povo que menos trabalha, porque tem uma alta produtividade, o sistema agregado de produtividade coletivo do país, o país como um todo, funciona muito bem. É uma mente coletiva genial, não tem mentes individuais coletivas, é uma mente coletiva genial que funciona bem. Você tem Holanda, Noruega, Dinamarca, ou seja, essa história de que você tem que aumentar a jornada de trabalho é um retrocesso. Pelo contrário, você tem que criar um sistema produtivo eficiente que permita jornadas de trabalho cada vez menores. Por exemplo, como é que é o dia a dia num país da Escandinávia, a Noruega? Lá na Noruega, a pessoa tem uma jornada de trabalho reduzida, sai do trabalho mais ou menos umas 4 da tarde, tem tempo de cuidar da vida, ir tomar um café, ir ao cinema, cuidar da família. Então ele tem tempo de gastar, então você movimenta também a economia nesse sentido. Eu sempre sou um pouco crítico quando você traz os exemplos dos países da Escandinávia, porque Oslo não é São Paulo, né? São Paulo não é Oslo. Então, assim, a gente tem essas horas aqui, eles já trabalham menos, né? Agora, fora isso, a gente tem a questão do trânsito aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, não só na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, enfim, nas grandes capitais tem um problema do trânsito muito grande. E mesmo nas cidades médias no Brasil hoje, né, pela quantidade de carros e veículos que existem, já é difícil de se locomover, né? Então, mas eu entendo isso que você está falando, né? Quer dizer, não significa trabalhar horas a mais ganho de produtividade, né? Produtividade não tem a ver com jornada de trabalho, é isso que você está querendo dizer. Exatamente, você pode trabalhar 3 horas e produzir mais que algum país que está trabalhando 12, 14 horas. Por exemplo, um dos países que mais trabalha no mundo, que não está no gráfico aqui, a Grécia. Ah, então, tá certo. A Grécia está E a Espanha, que a gente está próximo do Brasil. 1.691 horas. Tá certo. Ô Richard, a gente tem uma surpresa para você aqui nesse programa de hoje. Ótimo. São entrevistas de alguns trabalhadores brasileiros. Vou pedir para o Doug colocar. O Hamilton Gonçalves, ele é comerciante. E vamos ver o comentário dele e a gente comenta em seguida. Eu não acredito em sindicato. Eu acho que sindicato... Quando você tá empregado é uma coisa, o sindicato. Mas quando você fica desempregado, o sindicato também não te ajuda em nada. Eu não... Então você é a favor, por exemplo, que vai acabar com a contribuição sindical, você é favorável? Sou. Não tem que ser obrigado, não. Não tem que ser. Sindicato é rico. Eu não sei como que enriqueceu tanto. Então, vamos ver o que vai dar. Eu falando como autônomo, a minha jornada de trabalho é mais ou menos isso, né? É do jeito que eles querem aprovar. Quando se eu trabalhar, se eu diminuir, eu diminuo o meu ganho. Se eu trabalhar mais, eu ganho mais. Então, eu acho que é mais ou menos, como autônomo, é mais ou menos isso. Beleza, e para quem está Doug. empregado, por exemplo, você acha que isso pode ser um arriscado? pode voltar aqui? É arriscado, igual... Você vê que, primeiro que ele critica a questão dos sindicatos, né? Realmente, você pode colocar a próxima tela, Doug, por favor? A gente tem você estava falando uma indústria do processo, uma indústria do sindicato. O número de sindicatos no Brasil é muito alto, né? Isso é bom ou isso é ruim, Richard? Na sua opinião? Da forma como está, totalmente ruim, né? Você vê que a gente tem mais de 16 mil sindicatos que arrecadaram em 2016 mais de 3,5 bilhões de reais, sendo que 11 mil sindicatos são de trabalhadores e 5 mil patronais. Se a gente for comparar com outros pares do mundo, África do Sul 191, Estados Unidos 190, Reino Unido 168, Sim. Dinamarca, Argentina Até 91, Argentina 91. e a Alemanha, o país mais complexo do mundo, aí uma economia muito forte, tem apenas 16. Então você tem que ter bons sindicatos que participem efetivamente da discussão dos rumos do país. Por exemplo, na Alemanha, eles participam das empresas, eles têm assento nos conselhos de administração. Por exemplo, não está aqui, mas os sindicatos da Noruega se reúnem todo ano com o governo, sentam lá as empresas e discutem. Vamos ter reajuste esse ano? Sim ou não? Vai afetar o país para o bem ou para o mal esse reajuste? Vai atrapalhar? Não vai? Então eles pensam primeiro no coletivo, no país como um todo. E você vê que mesmo tendo 16 mil sindicatos, as pessoas não se sentem representadas e tem essa questão da obrigatoriedade. Obrigatoriedade de contribuição, né? A partir do momento que você torna isso opcional, os sindicatos eles vão ter que fazer o quê? Ser eficiente, entregar resultados e competir entre si, já que é opcional. Então, se a pessoa, para ele conquistar aquela pessoa, o sindicato vai ter que se esforçar muito mais. Só esclarecendo para o internauta que a reforma trabalhista, um dos pontos que ela prevê é justamente o fim da contribuição obrigatória, né? Todo trabalhador CLT hoje, de carteira assinada, paga um dia do seu salário para os sindicatos, né? O sindicato referente à sua cidade, à sua profissão, e isso
pode acabar se a reforma for aprovada. Agora, os sindicatos são muito importantes, né, Juca, na história do Brasil. Sim, e essa contribuição obrigatória também vale para a empresa e para os trabalhadores, né? Eles têm que contribuir também para o sindicato patronal. Os sindicatos são importantes porque eles ajudam a negociar com a empresa, em pé de igualdade, as questões trabalhistas, né? Eles representam os trabalhadores. Então, assim, tem uma força maior de poder de negociação do que um só trabalhor, exatamente, né? É isso que a gente precisa eles deixar claro. agregam as reivindicações, as demandas, né? Conceitualmente seria isso. Sim. Agora, uma outra questão que demanda dos sindicatos no Brasil são a questão das ações trabalhistas, né? Quer dizer, está relacionado também, né? No Brasil, a gente tem um número absurdo de ações trabalhistas, né, A Richard? gente não vê em lugar nenhum do planeta. Você vê o Brasil, 3 milhões ano passado aí, que daria 340 ações trabalhistas por hora, sabe? É uma coisa... Enquanto os Estados Unidos tem cerca de 75 mil, França 70 mil, Japão 2.500. Qual que é o ponto aqui que a gente vê que tem um problema estrutural aqui? Isso tudo a gente está apresentando para mostrar que existe distorções, né? A forma como a legislação está escrita. Ela tem que estar escrita de uma forma simples e direta para não gerar discussões na justiça, não dar brechas. Tem que ser uma coisa muito clara. É isso, a lei é isso, você tem que cumprir. Senão fica aquela discussão, é isso, é aquilo. Então você tem muitas discussões e às vezes tem pesquisas que mostram que tem até ações com má fé, né? A pessoa entra na justiça mesmo sem ter algum questionamento válido ou um argumento sólido. Então você vê, é um exagero e você tem pessoas que lucram com isso, né? As pessoas têm que pensar, se você tem 3 milhões de ações trabalhistas, quem que ganha com isso, né? Aí você vai descobrindo os grupos de interesse que ainda querem manter esse tipo de postura, né? Entendi. Vamos para a próxima tela, Doug, por favor. Que a gente vai falar sobre... Ou a gente já vai para o vídeo do... Não, é isso aqui, ó. Porque, justamente, as ações na justiça, elas vão... a reforma prevê uma alteração, né? O trabalhador hoje não gasta, né? Para entrar com uma ação e, se a reforma passar, ele vai ter que arcar com o processo caso ele perca, né? Ele pode também faltar em 3 audiências judiciais e ele vai poder, na verdade... Hoje ele pode faltar, né? Agora ele só vai ter possibilidade de faltar uma vez, né? E para ele continuar não pagando as custas do processo, ele tem que comprovar a insuficiência de recursos. Essa mudança aqui não pode deixar um pouco fragilizada a posição do trabalhador? Mais caro para ele, né, também? Vai ficar mais caro? A gente mostrou que existe uma indústria dos processos, né? Tem uma distorção. Uma indústria, não vou chamar de indústria, tem uma distorção no número de processos. Mas não pode deixar um pouco... fragilizada a posição do Então, a gente tem que trabalhador? caminhar para 2 pontos, né? O primeiro ponto é caminhar para uma melhor redação da própria legislação, se é algo muito claro e fácil de compreensão, para o trabalhador ele mesmo, né, ter a confiança, né, de que ele está ingressando com essa ação com uma justificativa, com um argumento sólido, porque isso também tem um custo para o país, né? O custo da justiça trabalhista, todo esses processos, custos para as empresas também, mas assim, tem que ser muito bem redigida essa parte. Concordo com vocês que tem que ser discriminado uma forma do trabalhador também ter a pele dele em risco, ele não entrar na justiça a troco de nada, né? Como acontece hoje, você diz. Em alguns casos, mas também você não deixar ele numa posição totalmente fragilizada, do Claro. ponto dele temer ingressar na justiça. Que é o que já acontece hoje em dia, né? Tem trabalhador que tem medo de... E, então, aí esse ponto, perfeito. Então, assim, teria que ser uma redação muito, muito boa, mas essa ideia desse mecanismo da pele em risco, do trabalhador também ter a perder, caso ele está ingressando numa ação com má fé ou algo desse tipo, isso é interessante. Olha só, mande os seus comentários aqui perguntas. para as nossas redes, nossas perguntas. Você tem alguma pergunta aí? Tenho sim. A Selminha está falando aqui sobre a questão da segurança do trabalho, importante, né? Que mudando as regras pode ser mais difícil se manter no emprego. A Vanessa perguntou uma coisa interessante aqui. Por que não se cria um mecanismo, alguma ideia para desonerar o custo do trabalhador? Ela falou que é muito caro contratar A gente alguém vai mostrar e talvez isso tela disso. possa ajudar na Muito questão bom. do mercado de trabalho. E a Vera está elogiando o sindicato foi importante para ela, que ajudou a resolver os problemas trabalhistas dela. E a Soninha fala mal que os sindicatos não servem para nada, isso atrapalha mesmo a relação de trabalho. Quer dizer, é uma polêmica se funciona ou não o sindicato. É que tornar opcional, né, a contribuição, você faz uma competição saudável entre os próprios sindicatos. O que for mais eficiente, entregar resultados, é aquele que vai conseguir, né, atrair mais pessoas. Vamos ver a entrevista do Milton Inácio Rodrigues. Ele é aposentado, a gente conversou com ele também. Vamos ver só um trechinho, Doug, por favor.
É importante essa reforma. Senão vai ficar querendo estar do Rio de Janeiro, né? Sem dinheiro para pagar os aposentados. Que não foi explicado direito, né? Falta explicações na parte do governo. Explicar para o povo entender por que a reforma está sendo feita. Eu acho que devia haver mais diálogo, né? Que, por exemplo, você trabalha numa firma, você sai, você tem que abrir processo contra a firma. Quer dizer, nunca entra num acordo, acho que tem que ser mais, relacionar melhor o empregador. Tá com o certo, empregado, Doug. né? Obrigado. Você veio do discurso do seu Milton, né, que a gente conversou na semana passada, né, Juca? Ele pede diálogo, né? Ele fala assim, você sai da empresa, você tem que processar a empresa, né? Quer dizer, uma cultura bastante comum, né? Mas, caminho, né? E aí no final ele termina assim, o que tem que acontecer é que as empresas precisam pagar o que deve e o trabalhador entregar o que faz, né? Eu lembro que eu fiz no começo desse ano uma reportagem sobre o recorde de número de ações trabalhistas, e os advogados trabalhistas falavam isso, falavam assim, tem um problema que muitas empresas não cumprem o que está escrito na lei, né? E agora, se o que está escrito na lei é caro, né? Você tem que pagar todas as demandas que você tem que pagar, os impostos, enfim, os encargos trabalhistas, etc. É caro, mas é o que está escrito na lei no momento. Mas se uma vez que assumiu o contrato, né, de trabalho, tem que cumprir exatamente o que está ali. É um contrato, ele não pode ser rasgado ou você escolher que cláusula você vai cumprir. Então, isso é totalmente errado. As empresas, se elas assumiram aquele trabalhador, ela vai ter que honrar. Tem que honrar aquilo, né? Tá certo. E como diz o seu Milton, mais diálogo. Vamos ver se a reforma, então, que a gente está propondo agora vai trazer mais diálogo, ponto a ponto, algum dos principais alterações. Negociação. Vai prevalecer o acordo, o negociado entre patrão e acordos coletivos, entre sindicatos, ou um grupo de trabalhadores de uma empresa, e não a legislação, né? Como que você vê essa mudança, Richard? Eu acho interessante você ter poder abrir essa possibilidade da negociação ser entre empresas e sindicatos, entre o trabalhador e a empresa, desde que você tenha uma legislação com uma redação clara, sindicatos muito fortes competindo entre si para entregar resultados, porque quando você tem relações que vêm de baixo para cima, elas costumam funcionar muito melhor do que aquela imposta de cima para baixo. E também para você atender demandas que são muito características particulares e não criar uma regra geral que se aplica a tudo. Mas assim, você não pode, né, deixar os sindicatos perderem tanta força, né, eles têm que estar fortes, competindo entre si. E também você também não pode abrir tanta brecha, né, porque a gente tem que lembrar que a gente está num contexto, né, de 14 milhões de desempregados. Né, então uma coisa é você negociar com o pleno emprego, né? Outra coisa é você negociar tendo uma massa de trabalhadores desempregados. Né? E outra coisa é você estar numa economia de baixa complexidade voltada para o agronegócio, que não gera os postos de trabalho adequados, que pagam bons salários, que você não tem as empresas disputando entre elas, os trabalhadores, você tem o contrário, trabalhadores disputando, né, vagas em empresas. Então... Eu tenho a impressão, quando você vai falando, Richard, de que a gente pode fazer todas as reformas que a gente quiser, mas se a gente não mudar essa complexidade da economia, sem chance. A gente não vai resolver os problemas estruturais de necessidade, de longo prazo, de trabalho. A gente vai ficar eternamente numa vida precária. Essa é a verdade. Vai ficar precário. Então não tem a ilusão. Então uma pessoa que tem um argumento de falar com a reforma trabalhista vai resolver os problemas da economia. Não. Tem que olhar o todo. Você precisa fazer uma série de mudanças estruturais. Primeiro essa, de voltar a industrialização, para você começar a pensar e ter a ambição de postos de trabalho com salários altos. Demissões, então, vão ter algumas alterações na possibilidade de demissão, né, Richard? Isso, eles querem, no modelo espanhol, né, facilitar, né, o processo de demissão, né, que antes você tinha uma série... É oneroso, né, você demitir, então eles querem tornar o processo mais flexível, né, e mais barato. Só que agora, por exemplo, muda bem essa questão do FGTS, do pagamento do FGTS, né? O trabalhador demitido, ele hoje recebe 40% sobre o saldo do FGTS, né? E pode retirar integralmente. Agora pode ter um contrato extinto de comum acordo, né? Quer dizer, não vai ser nem... Então, como é que vai ser isso? Como é que a lei vai conseguir escrever? O que é um comum acordo? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, fundo de garantia tempo de serviço, já passou da hora dos trabalhadores, eles receberem uma rentabilidade do dinheiro que fica ali parado, que pelo menos compense a inflação, porque não tem nem compensado a inflação. O dinheiro fica lá parado. E o dinheiro vai perdendo poder aquisitivo ano após ano. Então é um dinheiro que é tirado do trabalhador e depositado lá num fundo que não rende nem a inflação, então ele vai perdendo, vai perdendo valor ao longo do tempo. O governo não faz nada com esse dinheiro? Então, agora está em estudo para tentar... você diz, para que é aplicado? Saneamento, habitação, mas aí vem a minha outra questão, já me fizeram essa pergunta. Por que
que é o trabalhador que tem que pagar essa conta específica de FGTS. juros subsidiado para saneamento e habitação. Por que o trabalhador? Por que não pode ser repartido em outros grupos da sociedade ou pensado de outra forma, praticar a taxa de juros de mercado? Por que tem que ser exatamente o trabalhador penalizado? Esse é o ponto. Vamos para a próxima tela. A terceirização também vai ter a reforma, ela tem um ponto ali, porque a terceirização foi sancionada esse ano, né, em março, para atividades fins, e a reforma ela vai estabelecer uma quarentena, né, para justamente impedir que as empresas demitam os trabalhadores seletistas, né, e recontratem como terceirizado, né. Esse é um ponto positivo, né, nesse Sim, mas pensa, a terceirização, atividade fim, ela só foi justificada porque você tem uma legislação trabalhista pouco flexível e é muito caro você contratar e manter um funcionário. Então, se você está fazendo uma reforma trabalhista, por que você não ataca esses pontos totalmente que tornariam a terceirização uma peça de museu? Não seria justificado. E outra, para acrescentar uma cláusula dessa de quarentena de 18 meses, tem uma razão muito específica, né? Porque você vê que você tem um mecanismo de incentivo, né? Se ela não existisse, de demissão. Então, a terceirização ela incentiva a demissão, né? E para você recontratar o terceirizado. Então, certo. Assim, o ponto é, uma economia saudável não precisaria existir a terceirização de atividade fim. Ponto. Entendi. Toda a reforma da complexidade econômica que a gente precisa fazer. Doug, pode passar na tela seguinte? Agora, a terceirização, uma das motivações dela é justamente isso daqui, né, Richard? A gente tem uma carga de impostos brutal em cima do salário no Brasil, né? Foi feita uma pesquisa, né, de uma consultoria e ela chegou à conclusão de que o Brasil é o país que é mais caro você manter um trabalhador, ou seja, que tem os maiores encargos trabalhistas em relação ao salário bruto. Você vê que chega na média 71,3% do salário bruto é o Brasil, China, Itália e França, 40%. Você vê que mesmo a França, que tem uma tradição trabalhista grande, chega a 40%. A média mundial é 20%. E você tem a Irlanda, que a gente sempre cita no programa, ali na lanterna, 8,5%. Ou seja, é barato contratar. Isso aqui é taxa sobre o salário? É isso? Tudo. É 70%? Todos os encargos. 13º, férias, INSS. E o quanto daquilo o quanto que você é pago como taxa e quanto é pago como salário? É isso. Então, no Brasil é 70%? Isso. Tem alguns setores que chega a 100%. Então, por exemplo, o salário da pessoa é R$1.000, custa mais de 2.000 ou mais para a empresa para manter aquele trabalhador. Aí tem aquele ponto, é caro, prejudica a empresa, prejudica a competitividade do país. Sim. E o trabalhador, às vezes, não tem esse benefício para ele também. Porque, por exemplo, o FGTS, não dá para chamar de um benefício aquilo se você está colocando ele depositado num fundo que perde para a inflação. Que está parado lá. Né? Então são questões estruturais que devem ser muito bem pensadas. Então eu concordo com o vídeo, né? Que o senhor falou, que precisa ser melhor explicado e melhor debatido, principalmente esse ponto. Como é que a gente vai ter essa retirada de encargos trabalhistas sem fragilizar o lado do trabalhador e ao mesmo tempo estar favorecendo as empresas, favorecendo a competitividade do país e isso sendo revertido em maiores salários. Né? Tem um comentário interessante aqui da Denise Vieira, o Brasil é o país dos direitos, obrigações nenhuma. O empregado está sempre com a razão e o empresário é sempre visto como vilão, né? Ela tem parece que o trabalhador está sempre numa posição de vítima e o patrão está sempre... É muito triste, né, a gente chegar nesse tipo de pensamento até, porque você vê que os países avançados é o contrário, né? Trabalhadores e patrões sentam na mesa pensando de forma estratégica o que é bom para todos, né? Todos remam para o mesmo lado, né? Todos andam para o mesmo lado. Por exemplo, a Alemanha é espetacular. Se for ver como é que funciona essa relação trabalhista lá, é algo assim que a gente deveria não copiar a reforma trabalhista espanhola, mas copiar algo parecido com o que a Alemanha faz ali, da participação nas empresas. Tudo. Vamos para a entrevista com a Débora, Doug, por favor. A Débora Galvão de Pontes, é uma ex-professora e vamos ver o que ela tem para falar, por favor. É ruim pelo seguinte, a pessoa, na atual recessão, o que acontece? A pessoa acaba se sujeitando a isso, tipo assim, diminuir a jornada para poder manter o seu emprego. Mas eu acho errado, entendeu? Fazer esse tipo de diminuição. O certo seria assim, manter a carga horária, porque assim, o que acontece no país? Tudo, nós que temos, como diz, pagar os trabalhadores têm que pagar o pato. Então assim, tem um rombo, os trabalhadores que vão ter que pagar, que aí vai aumentar imposto, né? Aí quer aumentar a carga horária. Então assim, nós brasileiros vivemos pagando pato. Vivemos o quê? Pagando as contas que eles fazem.
o rombo que eles fazem, os desvios, e tudo sobra para nós. É aquela coisa, vai diminuir o seu descanso, vai diminuir a sua jornada, vai diminuir o seu salário. E assim, só que as coisas, né, de consumo não diminuem. Então assim... Você vê, né, Richard, ela reclama bastante dessa questão dessa mudança do trabalho intermitente, né? E um pouco mais adiante ela fala que ela... Se você consegue botar um pouco no ponto, Doug, para a gente mostrar, quando ela fala sobre que vai sobrecarregar no caso da mulher, né? Ela lembra. Trabalhadoras vão ter que... A mulher tem a dupla jornada, né? Que a mulher Além de trabalhar, exatamente. tem que cuidar da casa, dos filhos. Pode passar na tela seguinte, Doug, que a gente vai falar do trabalho intermitente, que é uma das mudanças é possibilitar, quer dizer, não existe hoje o trabalho intermitente, né? Qual é a alteração? É a opção de pagar por período trabalhado, né? Você vai receber por hora ou por diária, e o trabalhador vai ser avisado com 3 dias de antecedência, vou precisar de você tal dia, enfim. Isso vai poder incentivar os trabalhadores a buscarem outros empregos, né? Mas você vai ficar muito suscetível na mão desse recado do trabalhador. 3 dias de antecedência, né, para você ser chamado. Então, eu acho assim, toda a sinceridade do mundo. Na estrutura produtiva atual do Brasil, esse tipo de coisa aqui é muito difícil, assim, você não fragilizar muito o lado do trabalhador. Esse é o ponto. Se fosse uma economia complexa, com os postos de trabalho, as empresas disputando os trabalhadores, aí é outra história, porque você tem uma rotatividade muito maior, você consegue planejar a sua carreira, mas assim, acho que é um risco grande, provavelmente no veto eles mexem em alguma coisa, caso seja aprovada. E na tela seguinte, que a gente fala da jornada de trabalho, né, que tem a ver com a alteração da jornada intermitente, né? Hoje em dia são 8 horas diárias no padrão, né? 44 semanais. Agora a jornada diária vai poder chegar a 12 horas com 36 de descanso, né? E um limite máximo de 48 horas semanais. Isso, contando as horas extras. Isso é mais também para colocar na legislação coisas de setores que já acontecem, principalmente setores da saúde, né? E que tem gerado muitos processos na justiça, porque às vezes tem um acordo entre os trabalhadores e a empresa, e aí depois, mesmo assim, é contestado na justiça. Então, é uma forma de formalizar práticas que já ocorrem no trabalho em relação à jornada. O descanso do trabalhador também vai ser mudado, né? A gente vai ver na tela seguinte. Hoje, você tem uma determinação de um intervalo de 1 hora, né? Entre 1 e 2 horas, né? Para quem cumpre essa jornada de 8 horas. E aí vai poder ser reduzido para 30 minutos. Então eu acho que aí você já querer demais, né? Você poderia estipular algo, ou manter, porque você vai reduzir, né, a qualidade, às vezes, de vida, vai ficar mais corrido, porque a gente não pode entrar naquela cultura norte-americana, que até chegaram até a elogiar que o trabalhador ele está operando a máquina com uma mão e almoçando com a outra, que é o tipo comendo um sanduíche. Não. As pessoas precisam viver, elas precisam ter uma qualidade de vida boa, elas precisam estar motivadas. E não vai ser dessa maneira você estipulando esse tipo de período, ou período para ir ao toalete, para ir no banheiro, etc. Esse tipo de coisa aí eu acho que também no veto tem que ser vetado. Vamos ouvir ela, Doug? Você conseguiu? Professora Débora. Não, seria bom, mas é aquela coisa, também vai te sobrecarregar. Porque que nem a mulher, o que acontece com a mulher? Ela não trabalha só no seu serviço, ela trabalha em casa, tem os seus filhos. E aí onde vai esses horários que ela tem disponível para ficar com os seus filhos? Então assim, cada vez está diminuindo. O que a gente quer? Ótimo, né? Você vê que ela fala justamente isso da questão da mulher, né? E até a nossa última tela que a gente preparou na questão da gravidez, né? Quer dizer, o trabalhador ele vai ser avisado com 3, se for uma trabalhadora, né? Que ela tem que, quer dizer, daqui 3 dias vou ter que me preocupar onde eu vou levar meu filho, etc, enfim. Só lembrando ao internauta que a reforma não está definida, a gente está apresentando os pontos que estão sendo discutidos, mas algumas alterações ainda vão acontecer, né? Por exemplo, nesse assunto aqui da gravidez, que hoje as grávidas e lactantes estão proibidas de trabalhar em lugares insalubres, né? E na reforma, ela prevê que mulheres grávidas poderiam trabalhar em lugares insalubres desde que com atestado médico. E aí, só reforçando, o próprio presidente Temer já falou que vai vetar esse ponto da reforma. Essa não tem nem o que discutir, né? Essa aí é um absurdo. Tá certo. Juca, você tem alguma consideração, alguma pergunta para trazer para a gente? As pessoas estão aqui bem indignadas com alguns pontos, comentando bastante coisa e falando essa questão muito da carga horária também, né? De aumentar a carga horária e a liberação da interjornada, né? Eu acho assim, a gente tem que pensar como funciona a economia. Quanto mais produtivo, menor tem que ser a jornada
de trabalho. Então, em 2017, a gente deveria estar discutindo uma jornada de trabalho de 6 horas, algo dessa natureza. Não aumentar a jornada. Se a gente está discutindo aumentar a jornada de trabalho, é porque a nossa estrutura produtiva, ela tá ruim, ela não funciona, ela não é funcional, ela não gera os postos de trabalho com altos salários, não tem uma estrutura coletiva de produtividade daquele país, você não está formando alianças entre empresas, pessoas e governo. Então a gente tem que pensar numa questão estrutural brutal que tem que ser modificada. E não aumentar, botar as pessoas para trabalhar mais. Lembrem, hein? Um dos países que mais trabalha no mundo é a Grécia, hein? Tá certo. E a Irlanda, que está indo por um caminho bom, né? Ao contrário, está reduzindo a jornada de trabalho. Mas eu acho muito engraçado, igual o Hamilton Gonçalves, um dos nossos entrevistados, falou, né? Quer dizer, ele como autônomo ganha mais se ele trabalha mais, ganha menos se ele trabalha menos. É um pouco uma lógica que está querendo ser levada para dentro da CLT, não? Sim, mas é aquela história, né? Se você... O seu salário não é se você é bonitinho, se é isso. É o valor que você está gerando para aquela sociedade. Se aquele valor você consegue produzir em 1 hora, você vai ser remunerado por isso. Se você leva 5 horas, é outra coisa. E isso é o ganho. Quando você tem um sistema coletivo eficiente, você insere qualquer trabalhador, mesmo ele com baixa qualificação, em poucas semanas ele já está produzindo em alto nível, com alta produtividade. Então, tudo a gente tem que pensar em termos coletivos. Esse é o problema. A gente está pensando sempre em termos individuais no Brasil e ninguém rema para o mesmo lado. Então, tem que desvincular essa questão de trabalhar mais e ganhar mais. Então, não é esse o entendimento. Não, pelo contrário. Quer dizer, o trabalho tem um valor e tem que ser remunerado por aquilo. Para que existe a ciência econômica, tudo? É justamente para você criar um sistema, uma estrutura produtiva eficiente que permitam as pessoas viverem cada vez melhor, trabalhando menos e cuidando de outros afazeres, hobbies, família, etc. É isso que os países mais ricos eles procuram fazer. Então é o contrário, você pensar, não, eu tenho que trabalhar de domingo a domingo e por isso justifico o meu salário. Não, é o contrário, né? É justamente o contrário. Temos que partir para outro caminho, né? As pessoas têm que viver e aproveitar. Exatamente. Richard, Juca, eu agradeço bastante a presença de vocês, o programa foi ótimo, espero que a gente tenha conseguido levar um pouco mais de informação para o nosso internauta. Compartilhe esse vídeo, mande seus comentários. Nós estamos prestes a completar 1 milhão de visualizações no Economia Sem Paletó, então queremos que você espalhe esse vídeo por aí. Eu quero agradecer a Kerstin, que é da equipe de arte do R7, que a gente esqueceu de agradecer na semana passada, a gente falou, todo mundo não falou da Kerstin. Kerstin, obrigado, e toda a equipe de arte do R7. E um recado final é que o nosso programa vai voltar a ser quinzenal. Então, na segunda que vem, nós não teremos Economia Sem Paletó. Daqui 15 dias, estamos aqui. Obrigado, gente. Até a próxima.